E nesse vídeo aqui a gente vai trazer a análise completa e definitiva do videogame portátil, do console portátil R36S. Ele com certeza é o melhor entre os mais baratos e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E lembrando, quer economizar, comprar em loja confiável e verificada por nós, dá uma olhadinha nos links da descrição e do comentário fixado para você comprar o seu, tá bom? E bora lá falar desse carinha que promete ser um excelente console. E eu já digo mais, eu já não vivo sem ele, tá? Então bora lá falar um pouquinho do R36S, que ele vai se destacar no cenário dos consoles retrô portáteis, por sua combinação única de design compacto, tela bem vibrante, desempenho satisfatório e o principal, que é aquilo que a gente mais gosta, é o preço acessível. Mas será que ele faz um bom jus ao hype que está acontecendo? Todo mundo está falando sobre ele e etc. Nesse vídeo aqui, além da análise da minha opinião, eu vou separar os pontos fortes e os pontos fracos desse dispositivo. Até porque todo dispositivo tem o seu ponto fraco, né? Mas nesse caso aqui, os pontos fortes vão ganhar tranquilamente. Nós temos aqui, falando já iniciando com os pontos fortes desse dispositivo, o primeiro, que mais se destaca, nós temos aqui um design retrô, bem charmoso e bem compacto, tá? Ele vai ser bem inspirado aos consoles clássicos lá da década de 90. Ele tem linhas retas, botões coloridos e um joystick analógico para que você tenha um pouquinho mais de precisão nos jogos. Lembrando que ele também tem os direcionais, tá? O seu tamanho é bem compacto. Para vocês terem noção, ele tem apenas 11,8 centímetros, tá? Isso de largura e 7,5 de espessura, tá? Centímetros. O que o torna ideal para você que vai levar ele na mochila ou até mesmo no bolso da calça, ele vai caber tranquilamente, permitindo que você jogue os seus jogos favoritos em qualquer lugar. Inclusive, para você que mora num lugar um pouquinho mais perigoso, é uma ótima opção para você jogar no ônibus, para você jogar no transporte público e etc. Até para você ficar tranquilo, né? É um dispositivo que custa sempre abaixo dos R$ 300 e você vai estar aí tranquilo com relação a roubo, etc. Porque se levar não é tão caro quanto um celular, por exemplo. A tela IPS de 3,5 polegadas tem cores bem vibrantes e também é um ponto muito forte, tá? Dá para desfrutar tranquilamente os seus jogos favoritos com cores bem vibrantes, ângulos de visão amplos, graças à tela IPS de alta qualidade que temos aqui nesse dispositivo. A tela garante uma experiência visual agradável, mesmo em ambientes com pouca luz. Inclusive, dentro do sistema você consegue ajustar a quantidade de brilho. O desempenho, ele vai ser bem satisfatório, principalmente para os jogos clássicos, tá? O R36S vai rodar a maioria dos jogos clássicos com fluidez e sem problemas. Ele vem equipado aqui com um processador quad-core, Cortex A35, 1 GB de memória RAM, o que é o suficiente para rodar joguinhos clássicos, tá? Essa configuração garante uma experiência de jogo bem nostálgica e autêntica, sem travamentos ou lentidões. Biblioteca extensa de emuladores pré-instalados também é um outro ponto super mega positivo. Para você que quer ter um console e você não tem tanta experiência em configurar emulador ou baixar jogos online e etc., esse carinha ele já vai vir pronto para você jogar, tá? Então pode ficar tranquilo. Lógico, se você tem um pouquinho mais de experiência, você vai tirar ainda mais dele, tá? Mas nativamente ele já vai ter aqui instalado, só para vocês terem noção, NES, Mega Drive, Game Boy, emulador de PlayStation 1, emulador de PSP, entre muitos outros, Nintendo 64 e etc. Então, facilmente e tranquilamente você vai conseguir reviver todos aqueles jogos favoritos que você teve na sua infância, com facilidade e sem a necessidade de configurações complexas ou que você mude alguma coisa no seu dispositivo, tá? E falando um pouquinho sobre recursos adicionais, que permite que você tenha uma experiência extra, né? Nós podemos aqui destacar a segunda entrada USB-C que ele tem, o que vai permitir que você utilize ele conectado a um monitor ou uma televisão que suporta, né, a transferência de imagem via USB-C, e também o seu conector P2, que você pode conectar no seu fonezinho de ouvido para quando você estiver jogando aí no lado de outra pessoa, tá? Então são pontos muito positivos. E o principal, levando em conta inclusive tudo isso que ele já entrega para você, é o seu preço acessível. O R36S vai se
destacar por sua ótima relação custo-benefício, oferecendo um conjunto completo de recursos, um design muito atraente por um preço que cabe no seu bolso. Inclusive, novamente, quer economizar, comprar com segurança em lojas confiáveis? Dá uma olhadinha nos links da descrição e do comentário fixado para você comprar o seu. Vamos agora mencionar alguns pontos fracos, porque todos os dispositivos temos, aqui a gente sempre vai mencionar os pontos fracos, tá? O primeiro ponto fraco que a gente pode mencionar é a sua memória interna, tá? Como eu falei para vocês, ele já vem de fábrica com um sistema instalado, com emuladores instalados e jogos instalados. São mais de 15 mil jogos, tá? Isso é muito bacana. Mas para você que vai jogar muitos jogos diferentes ao mesmo tempo e queira salvar ali o progresso do seu jogo, por exemplo, você vai ter a necessidade de colocar um outro cartão um outro cartão de memória, tá? Porque ele suporta, inclusive um cartão extra, tá? Você não precisa modificar ali o sistema. Lógico, para quem é um usuário mais avançado, a gente já tem até tutoriais aqui no canal de como fazer algumas configurações específicas, trocar o cartão de memória que vem de fábrica, entre outras coisas, tá? Mas se você for aquele jogador mais tranquilo, que vai jogar ali 1, 2, 3, 5 jogos ao mesmo tempo, mas não vai ficar variando muito, não vai precisar ali salvar o progresso de muitos jogos diferentes, aí pode ficar tranquilo que essa memória não vai te atrapalhar, tá? Mas nós temos aqui essa informação até para passar para vocês. A compatibilidade também é um outro ponto negativo ou ponto fraco. Por exemplo, jogos de PSP e PlayStation 1 vão rodar, contanto que você faça em alguns deles algumas configurações. Diminuir um pouquinho a resolução, diminuir um pouquinho a quantidade de quadros. Ele vai rodar e vai rodar muito bem, tá? Mas às vezes você vai notar que algum joguinho ou outro pode apresentar uma pequena lentidão, um pequeno travamento, tá? Então, fica aí essa informação, principalmente jogos bem mais pesados, tá? Mas se você é daquele que está comprando o R36S para rodar jogos clássicos, pode ficar tranquilo que vai rodar tudo tranquilamente. A gente está falando aqui de jogos de PlayStation 1 e PSP, que vai rodar, mas vai ter um pouquinho de lentidão se você não fizer configurações, tá? A gente falou muito bem da tela desse carinha e realmente a tela dele é muito boa. Ela até me enganou, vou ser sincero para vocês. Eu achei no primeiro momento que ela seria OLED, tá? Mas é IPS. É uma tela de extrema qualidade, tá? Porém, ela poderia ser um pouquinho maior, né? Principalmente quando você vai ali jogar PSP, PlayStation 1, você sente falta de ter uma tela maior. Porém, ela é perfeita porque os consoles daquela época, todos tinham uma telinha pequena. Então, os jogos eram feitos para telas pequenas, esses jogos clássicos. Mas fica aí também como um ponto negativo. Se ela fosse maior, eu diria que seria perfeito. E um outro e último ponto negativo é falta de alguns recursos avançados. Como, por exemplo, um desses recursos, eu diria, que é a parte do Wi-Fi ou Bluetooth, talvez para você jogar com um controle, para você jogar com um amigo ou conectar via Wi-Fi para fazer um upgrade de sistema, que hoje em dia você tem que fazer via cabo, tá? Nesse sistema. Então, seria interessante ter esses recursos avançados. Mas também tem aquela questão que ele custa menos de R$300. Então, não dá para exigir tanto assim de um console como esse. E qual que é a conclusão? Afinal, vale a pena ou não, analista? Você falou aí de pontos negativos, pontos positivos. A resposta é, com certeza vale a pena e vale muito a pena, tá? Como eu falei para vocês, ele tem uma relação excelente entre custo e benefício, tá? O seu design é compacto, a tela é muito boa, o desempenho é satisfatório, o preço dele é muito acessível pelo que ele vai te entregar, tá? E é importante que você considere esses pontos negativos que eu te disse na hora de comprar o seu console, tá? Mas eu diria que entre os consoles de até R$300, para quem quer jogar um joguinho clássico, para quem quer ter um videogame aí compacto, que vai caber no bolso da calça, que você vai poder jogar em um transporte público, jogar seus joguinhos favoritos. Ó, eu, por exemplo, eu joguei muito com ele já. Mario Kart 64, Mario Bros, tá? Inclusive vai rodar até Nintendo DS. Eu tinha um Nintendo DS parado aqui com alguns joguinhos e aí nele rodou. Isso é muito legal. E aí, só para contar um pouquinho para vocês da minha experiência, né, como que é essa parte,
Porque o Nintendo DS, por exemplo, ele tem duas telas. Você pode variar no console apertando os gatilhos da parte de trás, você consegue ou deixar ele na tela de cima ou na tela de baixo, ou com as duas telas, uma do lado da outra ou uma em cima da outra. Isso é muito legal, tá? Se você procura um console portátil divertido, acessível e que te permite reviver seus jogos favoritos da infância, o R36S é a escolha certa. Link na descrição, no comentário fixado desse vídeo, e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!